Romanos capítulo 7, verso 21. Vamos ler. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Vou falar um negócio para vocês. Bíblia é bom demais, cara. Bíblia é bom demais. Tem gente que não gosta de ler Bíblia. Bíblia é bom demais. Você tem que ler. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, você tem que ler Bíblia. Você precisa ler Bíblia. Quem lê Bíblia, fala, quem lê Bíblia, entende melhor o coração de Deus. Vamos orar. Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, e eu peço a Deus, ao Senhor, que fale conosco, em nome de Jesus. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Amém. Fala comigo assim. Ó, hoje eu lembrei de você, Priscila. Hoje eu lembrei de você. Essa Priscila é uma bênção. Eu vou até mandar todo mundo falar comigo. Fala comigo assim, gente, em homenagem à Priscila. Não era isso não, gente. É porque eu vou falar que é preciso falar. Vocês vão falar comigo que é para falar em homenagem à Priscila. Vocês vão falar comigo assim. Tema da mensagem. A vida de Adão versus a vida de Cristo. Olha, para você ver que coisa chique. Vou falar um negócio para vocês. Paulo, porque eu vou explicar para eles, né, Priscila? Pode explicar para eles? Vou explicar para eles. É o seguinte, gente. Vocês já perceberam que eu não dou muito tema para as mensagens, não, né? Eu chego e vou falando. E a Priscila, eu preciso pegar o caderno com ela emprestado, porque ela tem anotado tudo que eu falei, todas as mensagens. E ela ficava um pouco perdida porque eu não dou tema para as mensagens. Mas ela tem tudo anotado, depois você me empresta, viu? Que nem eu tenho isso anotado mais. E aí ela um dia falou comigo assim, Rogério, você não dá tema para a mensagem. E eu falei, realmente. E eu sou ruim para dar tema, nome. Eu sou terrível para essas coisas. A única coisa que eu dei nome foi o cachorro. E eu dei nome de Bolinha, depois eu descobri que o cachorro era macho. O tema não dá certo. Então eu sou ruim. A última coisa que eu faço numa mensagem, em música, em livro, é tema, é o título. Eu sou ruim para isso. Então, na maior parte das vezes eu nem dou e já vou falando direto. Mas hoje, em homenagem à Priscila, nós falamos o tema. Amém? Amém. Você está crente? Sempre. Aí, menino. É isso aí. Deus é bom. Irmãos, quando o pecado entrou no mundo, ele veio trazendo uma série de maldições e arrastando uma série de problemas para a história da humanidade. Eu quero te estimular a você estudar a história de Adão, a vida de Adão, a vida de Jesus, a história desses dois homens, porque vocês vão ver a devastação que o ato de Adão trouxe para a humanidade. Se a gente parasse para pensar nisso constantemente, a nossa vida ia ser diferente. O nosso portar ia ser diferente. O negócio todo é que a gente não entende
o que o ato de Adão, o simples ato de Adão, de desobediência de Adão, trouxe para a humanidade. E por causa disso, nós também não conseguimos entender tudo que de bênção e de alegria e de paz e de benevolência que o ato de Cristo na cruz do Calvário trouxe para a gente também. Parece estranho pensar assim, mas você só vai entender bem o que Cristo fez quando você entender bem o que Adão fez. E você só vai conseguir entender o coração de Deus e ser grato na medida ideal a Deus quando você entender o sacrifício de Cristo. O que Cristo fez? O que o derramamento de sangue dele na cruz do Calvário trouxe para a gente. Paulo, um dos homens mais sábios que já pisou a terra. Alguns historiadores dizem que Paulo era formado em duas das 3 melhores faculdades que existiam na época, dos estudos, né? Que existiam na época. Paulo era formado em 2 delas. Não faculdade como a gente tem hoje, né? Mas de treinamento. Eles eram instruídos aos pés de mestres, né? Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um dos homens mais sábios da história. Foi um dos homens mais sábios da história. Alguns dizem que dos 7 homens mais sábios da antiguidade, Paulo está no meio desses 7. Ele era conhecedor das leis, tanto dos homens quanto das leis divinas, zeloso ao extremo, um cara extremamente bem-sucedido. E ele afirma algumas coisas aqui com relação ao pecado que às vezes até choca a gente, né? E ele fala do pecado de uma forma que fala, meu Deus, cara, se esse cara sentia isso, e eu então? Primeira coisa que a gente precisa pensar, quando Paulo está falando isso aqui, as pessoas concordam, boa parte dos estudiosos concordam que ele está se referindo aos 3 dias que ele ficou na rua direita, né? Quando ele cai do cavalo, lá em Atos capítulo 9, você vai ler lá a conversão de Saulo, ele cai do cavalo, aí levam ele para a casa de um discípulo, ele fica lá 3 dias e tal. Então eles falam que Paulo retrata aqui o que ele estava sentindo durante esse período de 3 dias. Mas ele fala da luta constante, ou da luta terrível, horrível, da consciência dele de saber o que era certo e de querer o que era certo, com o desejo do corpo de desejar o que era errado. E durante esses dias que Paulo esteve lá, da conversão dele, que ele esteve nessa luta ferrenha, de ele saber o que é certo e às vezes não conseguir fazer o que é certo, isso é uma luta quase que constante na humanidade. Eu sei o que é certo, eu sei o que eu devo fazer, eu quero fazer e não consigo fazer. E aqui ele fala de 2 leis. Ele fala da lei do pecado e lei do espírito de vida. A lei do pecado foi estabelecida por Adão, quando ele desobedece a Deus. E a lei do pecado, ela traz consigo um fim de morte. Adão encerrou a humanidade, ele enfiou a humanidade direto no inferno. A lei do pecado, ela não te dá a escolha. Você não tem como escolher. Você está escravizado pelo pecado. Certa vez um homem virou para o cara e falou assim aqui, eu não vou ser crente não, sabe por quê? Porque esse negócio de crente você não pode fazer nada. E aí o cara virou para ele, quem falou que não pode? Não, você não pode fazer nada. Não pode sim, quem falou que não pode? Aí o cara falou, não, você não pode beber, não pode nada. Eu falei, quem falou que não pode? Aí o cara falou assim, eu vou te provar que quem é preso aqui é você e não eu.
Você está falando que eu sou preso, que minha vida é presa, que minha vida é isso, que minha vida é aquilo? Vou te provar que eu sou livre. E quem é preso é você. Aí foi, sentou com esse cara, chamou esse cara, sentou com o cara no bar, falou, vem cá. Me dá uma loura estupidamente gelada. Loura é cerveja, viu, gente? Porque vocês vão pensar numa loura de 1,80 m, coberta de um cubo de gelo andando na sua frente. Não é isso. Aí o cara foi pedir uma cerveja extremamente gelada. A loura gelada. E 2 copos. Aí pegou o copo, encheu o copo do cara, colocou um copo perto dele e um copo perto do cara. E começou a conversar com o cara. E foi conversando. Aí o cara pegou e glut, tomou cerveja, encheu o copo de novo e glut, tomou cerveja e o copo dele lá. Aí o cara falou assim, não, brother, num calor desse, não sei como é que você não consegue tomar essa cerveja. Aí o cara falou assim, tá vendo quem que é escravo? Eu tenho a opção de tomar ou de não tomar. Você não conseguiu não tomar, eu consigo. Então quem é livre sou eu, você que é preso. Porque você não conseguiu não tomar. O pecado, ele te escraviza a ponto de você não conseguir decidir. Ele decide por você. Só que enquanto eu estou numa vida onde quem não decide sou eu, onde quem decide por mim é a lei do pecado que opera em mim, isso mostra que a lei do espírito de vida ainda não está me dominando. O próprio Romanos diz o seguinte, olha, porque, aliás, eu vou cantar até uma musiquinha, né? 1842, gravaram uma música assim, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. Não. O pecado não mais terá domínio sobre vós, considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Romanos fala o seguinte, olha, se vocês estão debaixo da graça, se essa lei do espírito de vida opera em você, o pecado não pode ter domínio sobre você. Enquanto o pecado tem domínio sobre mim, eu não estou debaixo da lei do espírito de vida. Entende? O pecado não pode dominar você. Ele não pode ser dono de você. Você não pode ser escravo dele. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E onde mais há liberdade, senão no direito de escolher? Eu escolho. Tentado, ainda somos. E se alguma coisa me tenta, é porque eu ainda sou atraído por ela. Não é isso que a Bíblia fala? Nós só somos tentados por aquilo que nos atrai. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Tiago fala sobre isso, né? Então, se eu sou tentado, mas não há pecado em ser tentado, né? O problema é ceder a isso. E eu tenho o direito de escolher se eu vou ceder ou não. Ora, sendo assim, o pecado não me domina mais. Ele pode me procurar, ele pode me tentar, ele pode me cutucar, igual Facebook, cutuca. Mas ninguém me futuca. Já viu esse negócio? Mas ele não pode dominar você. Ele não pode determinar o que você vai ser, nem o que você vai fazer. Senão, essa lei do Espírito não está em atuação na sua vida. E a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que a lei do Espírito de vida é mais forte que a lei do pecado. Cristo nos deu isso. Ele nos trouxe para a liberdade. Olha,
Mas quando Cristo traz para a gente uma liberdade, o que ele faz? Vem cá, meu filho, o pecado não te domina mais não. Agora você está do lado de cá, beleza? Beleza. O que você vai acontecer agora? Escolhe, velho. Você quer voltar? Volta. Mas uma das maiores riquezas que a graça nos dá é o direito de escolha. Coisa que o pecado não dá. Então, se você está com a vida avacalhada, provavelmente é fruto das suas escolhas erradas. Se você não está tão envolvido quanto você gostaria de estar, é fruto das suas escolhas erradas. Ou o pecado domina sobre você. Aí você precisa ser honesto e saber o que está acontecendo. A nossa vida é feita de escolhas. Desde que a gente acorda, você está fazendo escolha. Eu ou levanto ou eu fico aqui. Véio. Quem vai te fazer levantar? Tirando a mãe da gente, que faz a gente levantar para ir para a escola, quando estuda de manhã, já viu? Mas quem vai te obrigar a levantar? Você escolhe. É escolha. E o ato de hoje você poder escolher é fruto da graça, é fruto da vida de Cristo, é fruto da obra dele na cruz do Calvário. Paulo também falando aqui, ele fala, mas eu, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Paulo sabia, ele sabia. E eu consigo imaginar a cena, Paulo pensando, coçando a cabeça, como às vezes eu fico, coçando a cabeça, falando, gente, cara, eu sei o que é certo. E aí, quando você sabe o que é certo e escolhe pelo errado, tem alguma coisa que não está funcionando bem. Tem alguma coisa em nós que não está caminhando bem. Sabe o que é isso? Vida de Adão. Sabe por quê? Adão não foi enganado. E a Bíblia fala isso. Adão não foi enganado. Ele sabia. A mulher foi enganada. Adão, não. Ele escolheu deliberadamente participar. Prova disso é que os olhos dele se abriram só depois que Adão entrou na parada. E ele tinha que ter sido homem o suficiente para falar assim, Eva, sai fora, vem bacalhar o esquema, não, doidaça. Eu vou fazer um negócio, vem cá. Vocês dois, vem cá, vocês dois. Vem cá. Não, vem cá. Vem cá. Vamos fazer um teatrinho. Você é o Adão. E você é a Eva. Você conhece a história lá, não conhece? Você conhece a história lá, não conhece? Tá com vergonha? Tá com vergonha? Não. Então tá bom. Então vamos lá. Você comeu a parada lá. Beleza? Aí você vai tentar convencer ele aqui de qualquer jeito que ele para ele comer a parada também. Beleza? Vai só. Pega outra. Vai só. Não. Você o olho não abriu ainda não. Você não pode fugir não. Você tem que fazer o treino. Isso é só depois que comer a parada. Vai. Vergonha. Vai lá, só. Fala aqui, o Adão. Comi uma parada louca, Adão. Nossa. A treta é firme, Adão. Tem um negócio novo pra gente aí. Você aceita? A treta é firme, meu bagulho é forte. Depende. Fala. Vocês ainda estão falando de Gênesis, né? Então tá bom. Mas eu morro de vergonha. Que vergonha. Assim, nossa, eu experimentei. Nossa, foi doidão. Vai. Nossa, eu experimentei, foi doidão. Mas como você fez isso? Pai,
A serpente. Vai, isso, põe ela na fala, vai. A serpente me apresentou, disse que é bom. Ah, não, mas não quero não. Ele não foi assim, não. É. Mas experimenta. Pode ser que seja bom. Pode ser que seja bom. Ah, então vou então. Ok. Palmas para o Viadão. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Eu esqueci de chamar você, Pedro, para fazer o fundo musical lá, da cena lá de Viadão. Essa cena, eu fico imaginando essa cena lá, no paraíso. E eu fico pensando, Adão falando assim, não sou. Igual ele falou, não, hein? Vou não, hein? Ah, vai só. Vou não. Só que eu imagino Eva fazendo assim, você não me ama mesmo, né? Se você me amasse, você comia essa maçã. Adão sabia que ele não devia fazer. Não, mãe. Ou então, eu imagino uma cena assim. Vem cá, você vai ser a Eva. Não, tá bom. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ser a Eva. Você viu? Quais são as suas intenções comigo? Vem cá, você vai fazer o seguinte. Vem cá. Você vai andar. E eu vou atrás desse. Isso, vai. Adão, come Adão. Adão, eu comi a fruta ali. Adão, come a fruta, Adão. Adão, você vai comer a fruta? Não, vou não. Adão, come a fruta, Adão. Vem cá, Adão. Pelo amor de Deus, eu não vou não. Adão, come a fruta, Adão. Come a fruta. Vai lavar vasilha. Então tá, me dá aí, pronto. Mas sim. Palmas pro Adão. O que acontece? Quando Adão, não sei por que cargas d'água, cedeu, ele comprometeu a vida dele, de Eva, a minha, a sua e de todo mundo depois. Todo mundo. Ele jogou todo mundo no buraco. Todo mundo. Olhando a cena assim, parece engraçado. Mas, quando uma autoridade, como Adão era, toma decisão pelo pecado, ele abre um precedente no mundo espiritual de um tamanho que vocês não têm noção. Aí quando eu falo autoridade, eu não estou falando de pastor, não é isso não. Qualquer pessoa. Você tem autoridade sobre a sua vida. Quando você toma uma decisão pelo pecado, você abre um precedente no mundo espiritual na sua vida terrível. Você governa a sua vida, você tem direito sobre ela. Então Paulo vem e fala isso aqui, olha, tá vendo? Eu vejo nos meus membros uma outra lei. Que quer ir contra tudo aquilo que eu sei. Que quer ir contra tudo aquilo que está aqui dentro de mim e está martelando aqui na minha cabeça, que não está certo, que é errado, que é pecado, que isso não tem nada a ver com Deus, que isso desagrada a Deus, se esse troço está martelando aqui dentro, mas eu estou vendo os meus membros uma outra lei que quer me fazer ir contra isso. E aí mais embaixo ele fala assim, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe o que Paulo está fazendo alusão aí? Existia uma pena, que é o seguinte, eu estou arrebentando com vocês lá em cima, né?
Existia uma pena, foi mal, que é o seguinte. Os meninos estavam filmando assim. Coitado. Vamos lá. Uma das penas que a pessoa sofria dos antigos era o seguinte: eles pegavam um cadáver e amarrava nas costas do cara, braço com braço, mão com mão, amarrava aqui na cintura e amarrava a perna para o cara ficar andando o dia inteiro com aquele cadáver pendurado nas costas. E à medida que a carne desse cadáver ia apodrecendo, começavam os bichinhos a apodrecer e a comer a carne do cara vivo. Porque a podridão do cadáver começava a passar para o cara que ainda estava vivo. E o cara tinha que ficar andando com aquele defunto nas costas ali. Quando Paulo fala isso, o que ele está querendo dizer? Olha, quem vai me livrar desse corpo da morte? Quem vai me livrar desse pecado que fica grudado aqui em mim, com essa podridão toda, querendo comer aquilo que ainda está são em mim? Quem vai me livrar disso? Quem vai me livrar dessa presença, dessa força desse pecado, que ainda quer atuar em mim? Ele faz essa comparação desse cadáver aqui, né? Isso que era o corpo da morte. E ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. E aí entra a vida de Jesus. A vida de Adão era uma vida baseada em derrota, em domínio da carne, em domínio do pecado. Olha Gálatas, vocês veem as obras da carne. A vida de Adão passou a ter a vida dele controlada por isso. E a humanidade começou a ser controlada por isso. A andar em derrota, a não conseguir resistir ao pecado, a não conseguir ter a vida em Deus que ele sabia, e aí passaram a viver na esperança de que o Cristo viria, na esperança simplesmente, aguardando. Vem Jesus, o chamado segundo Adão, e transforma tudo isso e nos livra desse corpo da morte. Ele arranca de nós a presença desse corpo da morte, esse domínio que o pecado tem sobre nós. Cristo vem e arranca essa força. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Naquela época, quando um escravo saía de debaixo da tutela de uma pessoa, aquela pessoa considerava o escravo morto. Olha, eu estou morto para você, você está morto para mim. Não existe mais contato, não existe mais nada que nos ligue, não existe nenhuma lei, nenhum contrato entre nós. Você morreu, eu morri, não há mais relacionamento. E é isso que Cristo faz com o pecado em nós. Não existe mais, não pode haver mais relacionamento, não pode haver mais contato, não pode haver mais ligação entre nós e o pecado, porque a lei do Espírito de vida opera em nós através do sacrifício de Cristo na cruz. Só que, como eu disse, enquanto nós não entendermos que o pecado acaba com a gente, nós ainda vamos ser atraídos por ele. Enquanto nós não entendermos que nós devemos estar mortos para o pecado, vivos para Deus, mortos para o pecado, nós nunca vamos conseguir ficar livre totalmente dele. Porque até hoje, o único morto que eu vi reagir de alguma forma ressuscitou. Porque morto não reage. Morto não é atraído. Morto não sente prazer. Entende? Então, se o pecado ainda te atrai, se ele ainda te domina, você não está morto para o pecado. Se você não consegue dizer não para o pecado, tem algo muito errado com a sua vida. E só Cristo pode dar jeito nisso. É só a vida dele operando em mim que me faz resistir ao pecado. Porque de mim mesmo não há nada de bom. Não tem nada de bom. O que há de bom em mim é fruto da presença dele em mim, da graça e da misericórdia dele em mim. Então precisa haver esse rompimento total. Olha, pecado, você está morto para mim, como eu estou morto para você.
Morto, acabou, não tem papo, não tem história, não tem relacionamento. Mas parece que tem alguns pecados que a gente gosta de cultivar, velho. Tem alguns pecados que parecem que são de estimação, ou nós não julgamos diferenças entre pecado e pecado, né? Coisa que Deus não faz. Tem um exemplo muito simples que a gente usa, até no seminário fala muito sobre isso. Se você pegar uma pedra pequena e jogar no rio, ela afunda. Não afunda? Afunda. Se você pegar uma pedra grande e jogar no rio, ela afunda. Do mesmo jeito. Pecado é pecado. E aí vem a sociedade e uma série de outras coisas e pessoas dizendo que não é assim. Que não tem problema. Que não tem nada a ver. Mas a única pessoa que pode definir o que é pecado é Deus. Por quê? Ele é quem tem o caráter totalmente santo, 100% santo. Jesus tem o caráter 100% santo. E venceu o pecado através da morte e da ressurreição. Ele venceu o pecado, sofreu a pena pelo pecado e ressurgiu. Fantástico, né? E por causa dessa vida dele, hoje nós temos como escolher. Você tem como escolher. Você tem a liberdade de escolher. Agora, o que vai influenciar a sua decisão é a lei que opera na sua vida. É a lei de espírito, lei do espírito e da vida, ou é a lei do pecado? O que te domina? O que te domina? Se não tem força para apertar o bendito do controle remoto lá para tirar do negócio que não é para você ver, cara. E Vica, posso ver isso não, velho? Sangue de Jesus tem poder. Aleluia, Pai. E tá lá, ó. Nossa, não posso ver isso não. Jesus toma conta, Senhor. E assiste o trem todo, cara. Se não tem força para apertar o ESC lá, ó, sai dessa página. Sai daí, cara. E tá lá. Nossa, não tem nem de Deus não, velho. Esse povo tá perdido mesmo. Ainda julga os outros, né? Fala, não, esse aí não vai nem pro céu, nem para Deus falar apartai-vos de mim, vai direto pro inferno. E tá lá. Qual a lei que opera na sua vida? Qual a lei que opera na sua vida? Continua em Romanos, ele fala assim, olha, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para você ficar livre da condenação, porque o pecado traz condenação. Quando Adão pecou, a justiça de Deus exigiu uma punição. Quando Adão bagunçou o coreto, a justiça de Deus exigiu uma punição. Exigiu, olha, pecado tem que ser punido. Não tem jeito. Aí há a providência de Jesus. E Jesus, na cruz do Calvário, ele sofre a punição pelo pecado. Sendo santo, 100% santo. Ele sofreu a punição. O que nos deu direito hoje de clamar em nome de Jesus pelo perdão e ser aceito, né? Ele fez pecado por nós, né? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Se fez maldição por nós, se fez maldito por nós, mesmo não merecendo.
E aí, através dele, essa lei do Espírito começa a atuar. E aí você precisa escolher. Se você quer ter uma vida de vitória, se você quer ter uma vida guiada pelo Espírito, depois você lê Gálatas capítulo 5, para você ver a diferença de uma vida guiada pelo Espírito e de uma vida guiada pela carne, pelos desejos da carne. Se você quer ter uma vida livre do domínio do pecado, você precisa vir para Jesus. Esses discípulos dessa época, Paulo, João, esse pessoal todo, eles tinham muito claro na mente deles a volta de Jesus. Hoje, pouco se fala sobre a volta de Jesus. Eu tentando lembrar qual foi a última pregação que eu vi alguém falar sobre a volta de Jesus, sinceramente, eu não consegui lembrar. Qual foi a última vez? Não consegui lembrar. Falei, gente, não lembro. Mas o fato é que esse Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E quando nós entendemos essa lei do pecado e essa lei do Espírito de vida que atua através de Cristo e que Ele sofreu a punição do pecado em meu lugar, eu vou até Ele e isso me garante de estar com Ele na volta. Quando eu não entendo isso, não tem jeito. Porque entra novamente a justiça de Deus. Aí você pensa, mas e a misericórdia? Uma vez eu fiz uma pergunta para o diretor do seminário. Porque estava falando de justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus. Eu falei assim, aqui, tá bom. Mas a Bíblia fala que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, que ela dura de geração em geração. Como é que fica esse negócio da misericórdia de Deus com a justiça de Deus? Ele falou assim, Rogério, você erra em pensar que Deus, quando é justo, não é misericordioso. Não tem como fatiar Deus. Deus é Deus. E a misericórdia dele na vinda de Jesus, ela está caminhando junto com a porta da graça. E aí, ao entrar em atuação, que na verdade já está em atuação, né? Mas nesse momento, a misericórdia junto com a justiça vai apontar para Cristo e falar assim, quem está com você? Fulano, 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 fulano. Vem. Não está não? Porque tanto a misericórdia quanto a justiça vão continuar existindo. Dura para sempre. Dura para sempre. Eu disse isso aqui há um tempo atrás e volto a falar para vocês. Foi sugerido que o governo mundial fosse unificado. Já está em voga isso. A Bíblia fala, ó, quando você ouvir falar de guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, terremoto, sinais no céu, sinal na terra, fique esperto. Desde criança que eu ouço ouvir falar dessas coisas. Brasil, a gente não tinha tremor de terra, sabia disso? Agora tem. Agora tem. Japão, eles reconstruíram um negócio assim, em dias, né? O trem já está tremendo lá de novo, rapaz. Jesus está voltando. E diante dele, todos nós somos indesculpáveis. E a lei que opera na sua vida é que vai determinar se você pertence a ele ou não. Nós precisamos de Jesus.
Nós precisamos romper definitivamente com o pecado. Não acha que não fica pensando que Deus passa a mão no pecado, porque não passa. Deus não tem nada a ver com pecado. Deus não tem nada a ver com uma vida que está sem santidade. Deus não tem nada a ver com isso. Eu estava pensando, e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, a gente tem vivido tanta coisa. O Senhor está operando tantos milagres, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Veja a sua mão em tudo que a mocidade vai fazer, tudo que a gente está fazendo, eu estou vendo a sua mão. Estou vendo, Deus, por quê? Por quê? Ao mesmo tempo, a gente vê pessoas decolando a 1000 por hora em direção à presença de Deus, ao caráter dele, à santidade com ele, e outras nem aí. Parece que nem tiveram contato com o Senhor. Deus, o que está acontecendo? Eu fiquei pensando essa semana sobre isso. E sabe, o que eu pensei? E onde que a minha mente foi? Lá em Israel. O povo via tanta coisa acontecer, tanto milagre, tanta coisa fenomenal acontecer, e no entanto, não escolheram Deus. Não escolheram Deus. Então, não é um milagre que vai fazer a gente aproximar de Deus. Não é a operação de Deus que vai, dos milagres de Deus, né, das coisas acontecerem, que vai fazer a gente... Fala alguma frase comigo assim, para você nunca mais esquecer. Fala comigo assim. Manifestação de Deus não significa aprovação de Deus. Deus se manifestar não significa que Deus está aprovando. Isso é sério, né? A única coisa que garante a aprovação de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida é a marca do sangue do Cordeiro em nós. É o selo do Espírito em nós. Só. Quando Jesus veio, quebrando toda aquela obra que Adão havia feito e toda aquela maldição que havia trazido, Deus estabelece Jesus como parâmetro. Parâmetro. Não existe outra forma. Você pode ser cumpridor de todas as leis, tanto espirituais quanto naturais. E quando eu digo espirituais, eu estou falando de como os fariseus faziam, que eles cumpriam a lei e por isso se achavam dignos do reino dos céus. E Paulo rebate isso justamente nesse texto, porque o que me torna digno do reino de Deus e do reino dos céus é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, uma operação na minha vida me transformando a ponto de me parecer com Ele. Isso me faz digno do reino dos céus. Deus coloca Jesus como parâmetro. Por isso lá em João 1, capítulo 14, ele fala assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não adianta querer chegar a Deus sem passar por Jesus. Não adianta querer chegar a Deus sem entender Jesus. Não adianta querer chegar a Deus sem passar pela vida de Jesus. Não tem como conhecer a Deus sem passar pela cruz. Vou passar pela cruz. Não adianta. Não há outra forma, não há outro caminho. Não existe outra pessoa que seja capaz. Porque Ele se tornou mediador entre Deus e os homens. Ele é que faz a ligação. É como se Deus estivesse aqui, o homem aqui e Jesus no meio, segurando na mão de cada um. Não tem outra forma. Se o pecado te domina,
se você não tem forças para resistir ao pecado, tem algo muito errado com você. Olha, Jesus está voltando. E me entristece muito, porque a mensagem de Jesus voltar deveria ser motivo de alegria para a igreja e está assustando as pessoas. Aquilo que deveria ser a nossa esperança, a nossa alegria, e numa mensagem de Jesus voltar deveríamos estar todos felizes. As pessoas estão assustadas. Quando fala da volta de Jesus, crente sentindo medo. Jesus está voltando. E isso vai acontecer, queira você ou não. Fato. Fato. E a pergunta que não quer calar: se Jesus voltar agora, nesse exato minuto, como é que está a sua vida? Aí a pessoa fala assim: não, ainda tem muito tempo, tem muita coisa para acontecer até Jesus voltar. Jesus não vai voltar agora não. Vou falar uma coisa para você. A Bíblia fala que Deus sabe o dia, e só Ele sabe. Aí você fala assim: ah não, mas tem um texto que fala que enquanto o evangelho não for pregado em todas as nações, Jesus não vai voltar não. Aqui não está falando de pregar assim igual eu e você, vou lá que aceita Jesus, não é isso que está falando não. Porque quando Deus quer se manifestar, Ele usa qualquer coisa, inclusive a natureza, que a gente chama de revelação natural de Deus. Há um testemunho de um cara que ele vinha passando com a vida toda lenhada, toda avacaiado, terrivelmente longe de Deus. E aí parou na estrada e começou a olhar para o pôr do sol. Ficou olhando. Ele falou: gente, não é possível, tem que existir um Deus. Argumento sobre Deus ser ontológico. Deus é necessário. Quando Ele quer se revelar, Ele se revela independente de mim, independente de você. Ele não precisa de nós. Então não é isso que aquele texto está falando. E se é possível Jesus voltar agora? Não fica pensando daqui a 50 mil anos, não. Porque mesmo que Jesus não volte daqui a 50 mil anos, você vai ter no máximo 70, 80, 90, 100 anos de vida. E além do mais, o que te garante que você vai estar vivo amanhã de manhã? A gente não sabe. Esses homens viviam na iminência da volta de Cristo. E hoje nós estamos esquecendo disso e ficamos todos plantados e vivendo em torno do nosso mundinho. Do nosso mundinho. Só. É o que eu quero, o que eu penso, o que eu preciso, o que eu desejo. É tudo assim. Qual a lei que domina sobre a sua vida? Vamos ficar de pé? Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. O que rege a sua vida?
Jesus é o parâmetro. Ele é a única pessoa capaz de nos conduzir diretamente ao coração de Deus. Ele é a única pessoa que pode fazer essa ponte de ligação entre o homem e Deus. Não existe outra forma. E quando nós entendemos isso e entregamos a vida para Ele, Ele nos garante uma eternidade com o Pai. Uma vida de vitória, uma vida de paz. Capaz de livrar da lei do pecado e de impedir que o pecado domine a sua vida. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único capaz de fazer isso. Toda língua irá confessar, todo joelho irá se dobrar perante a ti, Cordeiro de Deus, diante de ti, Filho de Deus. Cante comigo. Toda vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar, seja de forma voluntária ou seja pela força do poder e da autoridade desse Jesus. O meu convite é que você faça isso em adoração a esse Deus. Não por força, não por violência, mas um ato de rendição a esse Jesus, para que a lei desse Espírito de vida reine sobre nós. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Vai voltar.
de justiça trará. Finalmente eu verei o meu Rei, Jesus Cristo, meu Senhor, vencedor, vencedor. Duas coisas. Tem alguém aqui hoje que quer confessar esse Jesus como Senhor e quer fazer uma aliança com Ele, um compromisso com Ele? Fala: olha, Jesus, eu entrego a minha vida, eu não quero mais ser dominado por ninguém, eu entrego a minha vida ao Senhor e faço hoje uma aliança com o Senhor como Senhor da minha vida. Tem alguém que quer fazer isso? Levante a mão. Se tiver alguém que ainda não fez essa oração publicamente e quer fazer hoje, levante a sua mão. Eu quero orar com você. Tem alguém que deseja fazer isso hoje? Tem alguém que deseja fazer isso? Levante a sua mão. Eu quero orar com você. Não há ninguém? Ok, segunda coisa que eu preciso falar para você. Olha, se a volta de Jesus te assusta mais do que te alegra, tem algo errado. Tem algo errado. E talvez você já até fez a oração de confissão e tudo, mas não está convicto que se Jesus voltar agora, você vai estar com Ele. Feche seus olhos um instante, todos, por favor, feche seus olhos. Eu não quero expor você nem nada, mas se você não tem essa certeza, todos de olhos fechados, por favor. Se você não tem essa certeza, só levante a sua mão, que eu quero orar por você. Eu não vou pedir você aqui na frente nem nada, eu só quero orar por você. Levante a sua mão. Quem não tem essa certeza de que se Jesus voltar agora, nesse exato minuto, eu quero orar por você. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, porque a volta do Teu Filho é motivo da nossa alegria, é a concretização da nossa vitória. E eu peço a Deus, ao Senhor, traga certeza a esses corações. Aquilo, ó Deus, que está faltando, ó Deus, que o Senhor possa trazer, Deus, aos corações, em nome de Jesus. Nós somos Teus, nós pertencemos a Ti. E estar, ó Deus, ao Teu lado é o maior desejo da nossa vida, é a razão do nosso viver, é o motivo do nosso viver. E não existe alegria maior, ó Deus, do que a Tua presença.
Deus, nos ajuda a andar em santidade. Nos ajuda, Deus, a viver pela lei do Espírito de vida através de Cristo Jesus. Deus, o pecado não domina a nossa vida mais. E não pode dominar a nossa vida mais. Porque nós escolhemos o Senhor. Nós optamos, ó Deus, pelo Senhor. E nós dizemos novamente diante de todo mundo espiritual que nós aguardamos a volta do Teu Filho Jesus. Porque nós vamos morar com o Senhor. Deus, nós desejamos isso. Porque isso não nos assusta. Esse é o nosso prazer. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa paz. Essa é a nossa certeza. Nós caminhamos para isso. Nós vivemos para isso. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Volta. Nós desejamos a sua volta. Espírito Santo de Deus, a tua igreja clama. Volta, Senhor Jesus. Volta, Senhor Jesus. Nós ansiamos o dia de estar contigo, de encontrar contigo nas nuvens. A Bíblia diz, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu encerrar o culto agora, nesse momento, não vai dar. Eu já tinha até olhado ali para encerrar o culto. Mas não tem jeito, cara. A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. O que é isso? Se Deus te deu um dom, está dado, Ele não toma de volta. Está dado. Tem gente aqui dentro que está precisando chorar na presença de Deus. Que está precisando colocar novamente os dons em atividade. Saudade, eu tenho saudade. Saudade, de estar contigo, tenho saudade, sim. Dias que passamos, do tempo que conversamos, eu tenho saudade. Eu tenho saudade, sim.
Jesus vem buscar numa igreja santa, redimida, renovada, lavada no sangue, uma igreja ativa, uma igreja viva. Saudade, saudade, saudade. Saudade, saudade. Ele vem nos encontrar, Ele vai nos encontrar, mas Ele vai buscar uma igreja ativa, envolvida. Não deixa a lei do pecado operar na sua vida, mano. Ele vai voltar para encontrar uma igreja viva, envolvida, não uma igreja covarde, não uma igreja que foge, que por qualquer coisinha cede, uma igreja que cede ao pecado, uma igreja que volta para trás. Ele não vai vir, ele vai vir buscar uma igreja santa, redimida, lavada, curada, transformada, cheia da glória e do poder do Espírito. É essa igreja que ele vai encontrar. Ele morreu na cruz para que isso acontecesse. Ele deu a própria vida para garantir que quando ele voltasse, ele encontraria a igreja assim. A Bíblia fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Tomara que não haja nenhum desses aqui dentro. E quando o amor esfria, a gente começa a ceder ao pecado. Quando o amor esfria, as prioridades pelo reino mudam. Quando o amor esfria, as outras coisas se tornam mais importantes do que a presença do Todo-Poderoso. Quando o amor esfria, a minha vida é mais importante. Eu sou mais importante, os meus desejos são mais importantes. Ele vai buscar uma igreja viva. Não deixe a lei do pecado operar na sua vida.
tá? Deus te abençoe. Mas eu ainda preciso fazer algumas coisas aqui. Deus, em nome de Jesus, que nós, ó Deus, possamos sempre caminhar em direção ao Senhor. Que, ó Deus, a volta do Teu Filho Jesus seja motivo de alegria. Seja, ó Deus, o desejo que a Tua igreja não se esqueça dessa verdade. Pai, em nome de Jesus, nos leva em paz, nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Possamos, ó Deus, sempre exaltar o Teu nome em todas as nossas atitudes. Que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja glorificado. E, ó Deus, completa a obra, Deus, completa a obra em nossas vidas. Nós te amamos, ó Deus, te desejamos sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Até sábado que vem. Abrace pelo menos 3 pessoas antes de você ir embora. Deseja uma vida de vitória na presença de Jesus e sem o domínio do pecado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.